Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa figura histórica que, assim, todo mundo conhece, né? O imperador romano Marco Aurélio. Mas por um ângulo totalmente diferente. Exato. A ideia não é focar, sei lá, nas batalhas que ele venceu ou nas leis que ele fez. A gente vai explorar o homem por trás do imperador através dos hábitos diários dele. Que é o que realmente revela a filosofia em ação. Isso. A nossa fonte é um texto fascinante que analisa os costumes de Marco Aurélio, que revelam o verdadeiro estoicismo. E a nossa missão aqui é desvendar como a filosofia para ele não era um conceito abstrato, mas uma ferramenta prática, sabe? Sim, o homem mais poderoso do mundo, lidando com guerra, com pragas, traições, como é que ele usava rotinas específicas para manter a sanidade? E para governar com sabedoria, né? É isso que a gente vai investigar. E essa abordagem é fundamental porque já quebra um mito logo de cara. Qual mito? O de que estoicismo é ser frio, sem emoções, quase um robô. Muita gente pensa isso. Ah, sim. Aquela ideia de suprimir tudo. Pois é, e a fonte deixa claro que a prática estoica é o exato oposto. Não é sobre suprimir o que você sente, mas sobre entender e transformar suas reações através da prática consciente. Então os hábitos dele são como um manual de instruções? Exatamente. Um manual de como aplicar uma filosofia super complexa no meio do caos da vida real. E é aí que a coisa fica não só interessante, mas útil de verdade. Ok, então vamos analisar isso. A fonte começa pelo comecinho do dia dele com a rotina da manhã, que era quase um ritual de preparação mental. Não era só acordar e sair resolvendo as coisas, né? De jeito nenhum. Ao acordar, Marco Aurélio não pulava da cama direto para os problemas do império. Ele tinha um momento de quietude para refletir, para escrever, o que hoje a gente conhece como as meditações. E aí que entra um hábito bem particular dele. E bem estranho à primeira vista. A tal da premeditatio malorum, ou a premeditação dos males. Que, vamos ser honestos, soa terrivelmente pessimista, não é? A primeira coisa que você faz de manhã é pensar em tudo de ruim que vai acontecer. Exato. Foi minha primeira reação. Tipo, que receita para ansiedade. Eu já ficaria tensa antes mesmo do café. Totalmente. Mas a fonte explica a genialidade por trás disso. Ele pensava assim, nas pessoas difíceis que iam cruzar o caminho dele. O arrogante, o invejoso, o egoísta. Só que o exercício não parava aí. Tinha um segundo passo. Isso, e era o passo crucial. Ele se lembrava de que essas pessoas agiam assim por ignorância, por não entenderem o que é o bem e o mal. Então, não era um exercício para cultivar ressentimento, mas sim para cultivar uma espécie de empatia estratégica. Empatia estratégica é um termo perfeito para isso. Ele não estava se preparando para atacar ou julgar. Ele estava se preparando para se proteger. Exato. Era um exercício de blindagem emocional. Ao antecipar que ia encontrar, sei lá, uma pessoa ingrata, ele já preparava a mente para não se surpreender ou se ofender com aquilo. A ingratidão era um problema da outra pessoa, não dele. Precisamente. O objetivo era proteger o que os estoicos chamam de cidadela interior. Aquele seu núcleo de calma e razão que não deve ser perturbado por coisas de fora. Então é menos sobre o mundo é horrível e mais sobre eu não vou deixar que a negatividade do mundo me afete hoje. É um ajuste de expectativas radical. Perfeito. É um exercício de focar só no que está sob o seu controle. Ele não podia controlar se um senador seria traiçoeiro, mas podia controlar a reação dele a isso. Essa prática diária o impedia de ser reativo. E a justiça pelas quais ele ficou conhecido. Era a armadura mental dele para o dia. E aqui é onde fica realmente interessante, porque depois de preparar a mente para as interações humanas, a fonte diz que ele praticava o outro exercício, dessa vez para diminuir os próprios problemas. Ah, sim. A famosa visão de cima. Exato. É uma técnica que se conecta perfeitamente com a anterior. Uma vez que você aprende a gerenciar sua reação às pessoas, o passo seguinte é gerenciar sua reação aos eventos, aos problemas em si. E ele tinha uma ferramenta específica para isso. Tinha. Ele se imaginava flutuando, subindo para longe do chão. Primeiro ele viu o palácio, depois a cidade de Roma inteira, com as ruas. Quase uma versão antiga e mental do Google Earth, né?
dando zoom out. É a analogia perfeita. Ele continuava subindo, via a Península Itálica, os exércitos marchando na Germânia, os navios no Mediterrâneo. Ele via toda a atividade humana, sabe? As pessoas nascendo, morrendo, brigando por pedaços de terra. E ele não parava por aí. Não, ele se afastava ainda mais, até ver o planeta Terra como uma pequena esfera azul e, por fim, como um pontinho de poeira insignificante na vastidão infinita do cosmos. E o efeito disso devia ser transformador. Totalmente. Segundo a fonte, as preocupações que pareciam gigantescas lá de baixo, uma disputa política, uma crise de abastecimento, uma dor de cabeça pessoal, tudo isso se tornava minúsculo, quase trivial, visto dessa perspectiva. E aqui tem um ponto crucial que a fonte destaca. A intenção não era diminuir os problemas a ponto de ignorá-los. Ele ainda era o imperador. Claro, ele precisava resolver a crise de abastecimento. Exato. Não era escapismo. O objetivo era dar aos problemas a sua devida proporção, para que a emoção, o pânico, a ansiedade não sequestrasse a razão. É uma ferramenta de contextualização, não de negação. Faz todo sentido. Não é meus problemas não importam, mas sim meus problemas não são o centro do universo. Isso deve liberar um espaço mental gigantesco para pensar com clareza. Exatamente. Tira o peso esmagador da urgência e do ego. É o que hoje em liderança se chama de subir ao camarote. Você não pode ficar preso na pista de dança no meio da crise. Precisa ver o quadro geral. Isso. E Marco Aurélio fazia isso de forma literal, mentalmente. Essa prática está ligada à ideia estoica do logos, de que somos uma parte minúscula de uma ordem natural. Entender isso não nos torna insignificantes, nos liberta. Para ele, era uma fonte de imensa resiliência. A fonte também foca muito em como ele lidava com extremos, tanto o sucesso quanto a perda. E a chave para isso era um desapego consciente. E tem um detalhe sobre isso que eu achei impressionante. Nos triunfos romanos. Isso. Durante os triunfos, que eram assim as maiores festas possíveis, paradas militares gigantescas para celebrar vitórias, onde o imperador era aclamado como um deus vivo, ele fazia um exercício mental específico. O famoso memento mori. Lembre-se de que você é mortal. Exatamente. Mas o contexto é que torna isso tão poderoso. Confesso que, quando li essa parte, minha primeira reação foi achar meio mórbido. Quem pensa na morte, no auge da glória? É profundamente contraintuitivo para a nossa cultura, né? A gente aprende a saborear e maximizar cada momento de sucesso. Pois é. Mas a fonte me fez ver por um ângulo diferente. No meio daquela adoração toda, ele se lembrava ativamente que era só um homem, que aquilo tudo era passageiro. Ele via a cerimônia não como a prova final de sua grandeza. Mas como um espetáculo temporário. Isso. E ele pensava em todos os grandes generais e imperadores que vieram antes, que tiveram seus dias de glória e que agora eram pó. Era o antídoto perfeito para a arrogância. A aibres, como diziam os gregos. Ao se lembrar da própria mortalidade e da impermanência de tudo, ele se mantinha com os pés no chão. Isso devia funcionar como uma vacina contra o ego. Ele entendia que a glória, o poder, tudo isso ia desaparecer, assim como a dor e a derrota também passariam. Era uma forma de nivelar os altos e baixos. E o que é fascinante é o propósito disso. Para os estoicos, lembrar da morte não é para ficar deprimido. É para dar valor e urgência ao momento presente. Ao agora. Exato. Se a vida é curta e a glória é passageira, a única coisa que realmente tem valor é a qualidade das suas ações agora. É a virtude. Esse desapego o lembrava de que seu legado não seria definido por estátuas, mas por quão justo, corajoso e sábio ele foi. Então, se o dia dele começava com preparação, ele terminava com reflexão. A fonte descreve o último hábito do ciclo diário, o exame de consciência noturno, que ele praticava religiosamente, quase como um diário de bordo da alma, fechando o ciclo de prática consciente. Exatamente essa a ideia. Todas as noites, antes de dormir, Marco Aurélio revisava mentalmente o seu dia. Ele se fazia perguntas muito diretas, tipo uma auditoria moral, sabe? O que fiz de errado hoje? O que fiz de bom? Isso. Que dever deixei de cumprir? E Epíteto também recomendavam. A ideia é não deixar os dias passarem no piloto automático. Pois é, mas a fonte salienta um detalhe fundamental.
O objetivo não era a autopunição. Não era para ele ficar se escoteando mentalmente pelos erros e remoendo a culpa. Era uma autoanálise construtiva. Isso. A analogia que o texto usa é ótima. Era como um atleta de elite que, no fim do dia, revisa a gravação do treino para identificar erros, celebrar acertos e ajustar a estratégia, sem se afundar em autocrítica destrutiva. Isso nos mostra o estoicismo como um caminho de progresso contínuo, não de perfeição. A virtude não é um destino, mas uma prática diária. Um trabalho artesanal e constante sobre o próprio caráter. É uma ferramenta incrível. Embora eu imagine que, em alguns dias, a lista do que fiz de errado devia ser bem maior que a do que fiz de bom. Dá um certo receio de fazer esse balanço com tanta honestidade. Com certeza, exige coragem, mas o impacto prático é imenso. Esse hábito o forçava a estar consciente de suas ações, a medir a distância entre os seus ideais e o comportamento real. Sem essa avaliação, é fácil a gente se enganar, né? Muito fácil. Essa revisão noturna era o sistema de correção de rota dele, garantindo que, a cada dia, ele se tornasse um pouco melhor, um pouco mais alinhado com a pessoa que ele aspirava a ser. É a disciplina de prestar atenção à própria vida. Então, quando a gente junta todas as peças, o que tudo isso significa? A análise desses hábitos nos mostra que, para Marco Aurélio, a filosofia não era um passatempo intelectual. Não era algo para ser lido num livro e só. De jeito nenhum. Era um kit de ferramentas para a vida, um sistema operacional prático para a mente. Vimos a preparação matinal para lidar com pessoas. A busca por perspectiva cósmica para diminuir as ansiedades. Desapego através da lembrança da impermanência para combater o ego e, por fim, a autoavaliação noturna para garantir o progresso. Exato. E é crucial notar que esses costumes não eram isolados. Eles se reforçavam, formando um sistema robusto para navegar a complexidade da vida dele, que era imensa. Um método para agir com propósito e tranquilidade. Isso, não importava o caos externo. E isso nos leva a um pensamento final, que eu acho que é o grande ponto dessa análise toda. Manda. A fonte nos mostra em detalhes como o homem mais poderoso do mundo usava essas práticas diárias não para controlar o mundo, mas para controlar a si mesmo. Ele entendeu que o domínio verdadeiro começa por dentro. Faz todo sentido. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se Marco Aurélio, com o peso de um império sobre os ombros, precisava e conseguia encontrar equilíbrio com essas ferramentas, que pequenos impérios em nossas próprias vidas, nossas carreiras, nossas famílias, nossas próprias mentes turbulentas, poderíamos nós governar melhor aplicando os mesmos princípios?